Nós queremos nesta tarde nos colocar diante de Ti. Agradecer ao Senhor por ter nos dado a condição de chegar até aqui, de estarmos vivos, de podermos, Senhor, entender que a Tua misericórdia e a Tua graça têm nos alcançado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para com cada um de nós. Assim, Senhor, nos colocamos diante de Ti, necessitando da Tua ajuda, precisando sempre da Tua proteção. Nos guarda, nos abençoa, nos livra de todo mal. Fala conosco nesta tarde pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os amados irmãos que estão ligados conosco no programa Estação Gospel. É sempre bom estar aqui e compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Que nessa tarde, neste fim de semana, sexta-feira, o Senhor esteja protegendo você, guardando, te dando livramento e que você esteja também disponível a compreender, a entender a vontade de Deus para a sua vida. Aconselho a cada um daqueles que estão ouvindo a estarem procurando estar na casa de Deus, na presença do Senhor, nesse fim de semana. Os dias estão cada vez mais difíceis, mas é nesses momentos e tempos difíceis que nós precisamos estar buscando ao Senhor. Então, reúna a sua família. Se você não tem o hábito de ir à igreja, reúna a sua família, vá à igreja, busque ao Senhor, fale com Ele em oração, escute a palavra de Deus e coloque em prática na sua vida, para que possamos, de alguma maneira, sermos melhores, estarmos melhores do que somos, porque este é o nosso objetivo, buscar sempre estar melhorando, aperfeiçoando, moldando, trabalhando em nós aquilo que não é do agrado de Deus, para que assim venhamos a estar contribuindo para uma sociedade mais equilibrada, um mundo melhor, já que se cada um fizer a sua parte, se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós estaremos contribuindo para o bem-estar social. Então desejo você um fim de semana abençoado. Mandar um abraço especial para os irmãos ali de Pedra Branca, que estão sempre ligados no programa Estação Gospel. Também um abraço para minha esposa, a irmã Branca, a minha filhinha Adriele e o meu filhinho Adriel. Estão ali em casa. A Adriele está na escola, né? A Adriele está na escola, mas o Adriel e a Branca estão em casa. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero, nessa tarde, ler um texto do Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, e o versículo 8, versículo 9, e do 8 ao 12. Versículo 8 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque já havia muito que ele, Herodes, desejava ver Jesus, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Herodes esperava que Jesus fizesse algum sinal diante dele, e interrogava-o com muitas palavras, mas Jesus nada lhes respondia. E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando a Jesus com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia que aconteceu tudo isto, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes estavam intrigados ou em inimizade um com o outro. Esta palavra nesta tarde. Essa semana, eu e a Adriele, no início do ano, nós fizemos um propósito com Deus de lermos a Bíblia toda em um ano. Já fizemos isso outras vezes, mas sempre que começa o ano, nós fazemos alguns propósitos em família, e um deles foi o de lermos a Bíblia em um ano, eu e a Adriele. Então a gente começou a ler a Bíblia, e esta semana uma das leituras diárias que estamos fazendo, foi justamente esta que acabei de ler com os irmãos.
este capítulo 23 de Lucas, que vai falar que Jesus é levado perante Pilatos e perante Herodes. E eu confesso para os irmãos que eu já li essa passagem várias vezes e já até preguei sobre esta passagem do capítulo 23, que fala sobre Jesus perante Herodes, perante Pilatos, da crucificação de Jesus. E sempre que eu prego nessas passagens desse texto, eu volto a minha atenção para a questão da crucificação de Jesus, do momento em que ele é julgado e levado para a condenação. É o texto ou é o acontecimento que a gente consegue mais destacar na leitura desse texto. Mas nesta leitura que eu estou fazendo agora com a Adriele, e este ano e naquele dia desta semana, me chamou a atenção um fato bem interessante que eu não tinha percebido antes, mas que ao ler esses versículos até comentei com ela e a gente conversou um pouco sobre isso, a respeito do milagre da amizade. O milagre, a importância dos milagres que nós não percebemos, mas que Jesus faz na nossa vida. Milagres que nós não percebemos, mas que Jesus faz na nossa vida. Geralmente nós queremos e nós damos atenção para o milagre quando ele é visível ou quando ele é palpável. Geralmente quando se fala em milagres ou sinais, o que a gente entende nesta linha é quando você vê um paralítico andar, um morto ressuscitar. É a nossa compreensão de milagre na sua essência que nós compreendemos ou que nos atrai a atenção. Quando o milagre ele se dá no âmbito do sobrenatural, no sentido de que a gente vê coisas esplêndidas, coisas que são impossíveis ao homem. Geralmente esses tipos de milagres nos chamam muito a atenção. Um cego enxergar, um paralítico andar, a cura de uma enfermidade. E nós até contamos o testemunho na igreja quando acontece isso, porque Jesus faz esse tipo de milagre. A Bíblia está cheia desses milagres, onde Jesus chegou e curou o enfermo, e Jesus orou e o paralítico andou, e o cego enxergou. Então esses milagres geralmente são os que nos chamam mais atenção. Mas quando eu li esse texto aqui, nesses dias com a Adriele, me chamou a atenção para um milagre, um sinal que aconteceu nessa passagem que eu acabei de ler e que nós não percebemos e que, pelo que eu entendi do texto, quem recebeu este milagre também não percebeu. Ora, o texto que nós lemos foi que Herodes ele estava muito desejoso em conhecer a Jesus, em ver Jesus, porque ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. Alguém com certeza chegou no palácio de Herodes e disse: olha, surgiu aí um profeta, surgiu aí um homem que está realizando grandes milagres, está curando os enfermos, está multiplicando os pães, está andando sobre as águas. Este homem ele tem grandes poderes e faz grandes prodígios, grandes sinais, grandes milagres. Aquilo despertou em Herodes uma curiosidade de conhecer Jesus. Então prenderam Jesus. Pilatos o prendeu e o enviou a Herodes, porque eles eram ali na questão política, eram um subordinado ao outro. Então Herodes teve agora o grande momento, a grande oportunidade de conhecer Jesus, que tanto ele desejava ver, e de ouvir dele muitas coisas, e agora ver ele realizar sinais e milagres. Na verdade, quando levaram Jesus para Herodes, ele não estava nem preocupado em saber de que o acusavam, o porquê o acusavam. Na verdade, ele queria era conhecer Jesus, era estar ali contemplando Jesus e esperar ver dele, ouvir dele muitas histórias
histórias maravilhosas de milagres e presenciar também milagres e sinais. Era isto que Herodes desejava. Era isso que ele esperava. Só que, ao começar o interrogatório, Herodes começa a conversar com Jesus e Jesus permanece calado. E até em alguns momentos, quando eu li esse texto e outras vezes, eu comigo mesmo pensava: por que Jesus não respondeu a este homem? Por que ele não fez alguma coisa, algum sinal, algum milagre? Transformasse ali um copo de água em um copo de vinho? Quem sabe Jesus teria escapado da condenação, da crucificação, se quando eu lia aleatoriamente, sem compreender a palavra de Deus. Só que, na verdade, nessa passagem, nesse texto, Jesus realizou um grande milagre. Jesus realizou um grande milagre. Qual foi o milagre que Jesus realizou aqui? Diante da situação em que ele estava ali, diante de Herodes, e Herodes esperava ver Jesus fazer algum sinal, na concepção de Herodes, nada aconteceu, a não ser que Jesus ficou calado diante do interrogatório. E com aquela atitude de Jesus, aquilo causou em Herodes uma grande frustração, um grande desapontamento, porque aquilo, ou a visão que passaram de Jesus para Herodes é que ele era alguém fenomenal, homem extraordinário, que tinha poderes sobrenaturais. Agora ele está desapontado com Jesus. O desapontamento de Herodes com Jesus, porque ele não realizou nenhum milagre visível que chamasse a atenção dele, parece muito com o desapontamento que muitos de nós, seres humanos, temos com Cristo hoje. Porque dizemos assim: não, Jesus, ele não tem poder mais para realizar milagres, ou ele não realiza mais milagres, ou ele não quer realizar milagres na minha vida. Ele pode até realizar um milagre na vida de alguém, mas na minha ele não faz nada. Ele fica sempre calado, ele fica sempre quieto, ele não me responde, ele não me dá nenhuma resposta. Eu falo, eu interrogo, eu questiono, eu pergunto, mas ele não responde nada. Esta foi a sensação de Herodes, frustrado, decepcionado, porque ele criou uma grande expectativa diante de Jesus. E agora, na visão dele, nada aconteceu. Jesus não transformou água em vinho, Jesus não multiplicou os pães diante de Herodes, Jesus não tirou ou pediu para alguém tirar a moeda da boca de um peixe, Jesus não curou ali nenhum aleijado, não fez nenhum paralítico andar, não, Jesus não deu vista ali a nenhum cego, Jesus não curou nenhum leproso, Jesus não fez nenhum sinal, nenhum milagre. Que decepção, que desapontamento! Aquilo gerou em Herodes uma reação, porque ali estavam os principais dos sacerdotes, estavam os escribas, que também acusavam com grande veemência a Jesus. E Herodes, com seus soldados, passou a desprezar a Jesus. Meu irmão, quem sabe você tenha desprezado a Cristo porque a sua concepção de milagre é muito rasa, é muito pequena, é muito superficial, assim como era a visão de Herodes. Uma visão pequena do que é um milagre, uma visão superficial, uma visão mesquinha. Porque a visão que temos hoje de milagre é: se o Senhor me der o meu carro novo, eu acredito nele. Se Ele não me der, eu não acredito. Se o Senhor me der a minha casa nova, eu creio que Ele é Deus. Se Ele não me der, então eu vou ficar frustrado. Se o Senhor me der o casamento, a namorada, a noiva, o noivo, aí eu creio nos seus milagres e vou me alegrar. Senão, eu vou ficar frustrado. Há muitos que estão com o mesmo sentimento de Herodes, ou tendo a mesma visão de Herodes do que é o milagre, do que é o sinal de Deus na nossa vida, ligando os milagres apenas às coisas materiais, coisas palpáveis, coisas que interessam ao nosso ego.
Era esta a visão de Herodes, infelizmente é a visão de muitos hoje ainda, e que se frustram, assim como Herodes, que tomou uma atitude que muitos tomam hoje, de desprezar a Jesus. Observe que no primeiro momento ele se alegrou quando viu Jesus. Ele ficou feliz porque Jesus chegou diante dele. E ele estava desejoso de ouvir a Cristo, de ouvir a Jesus. E estava esperando, tinha uma esperança grande no seu coração de que haveria algum milagre que Jesus iria realizar diante dele. Só que nada disso, na concepção de Herodes, aconteceu. Jesus não falou nada, entrou mudo, saiu calado, não abriu sua boca, não esboçou nenhuma reação. Que frustração! A atitude de Herodes foi: desprezou Jesus. E mais ainda, convocou os seus soldados para escarnecer de Jesus. E agora para vestir Jesus de roupas resplandecentes. Uma roupa desprezível, como forma de chacota, de humilhação. Herodes desprezou, escarneceu e humilhou a Jesus. A reação de Herodes, porque não recebeu nenhum milagre, porque não viu nenhum sinal, foi exatamente isto. Ele desprezou, escarneceu e humilhou a Jesus. E o enviou de volta para Pilatos, diz: eu não quero mais conversa com esse Jesus. Ele me decepcionou. Havia uma alegria no meu coração, um desejo de conhecê-lo, um desejo de ouvi-lo falar, de contemplar os milagres dele, os sinais dele, e nada disso ele fez. Então eu não quero mais conversa com este homem. O problema é que assim acontece conosco também. Quem sabe você não quer mais nem ouvir falar de Jesus. Quem sabe se alguém chega para você e diz: olha, Jesus, ele quer fazer um grande milagre na tua vida, você diz: eu não creio, eu não quero ouvir, eu não quero conversa com Jesus, eu estou decepcionado com ele, estou desapontado. E quem sabe você passa até mesmo a escarnecer de Jesus. Quem sabe você passa até mesmo a humilhar com palavras a Jesus, a zombar, a desprezar. Eu já muitas vezes evangelizei e chego diante de pessoas para evangelizar, pessoas que dão atenção, e quando você fala de Jesus, elas escutam, se alegram, até choram, entregam as suas vidas a Cristo, confessam a Jesus, muitas das vezes em evangelismo, e até mesmo com o irmão Bolívar, a gente saiu muitas das vezes já evangelizando nas cruzadas, e isso aconteceu. Mas também já chegamos diante de pessoas que você pede atenção para dar uma palavra, e quando a pessoa entende que o assunto é sobre Jesus, elas dizem: não, eu não quero ouvir. Elas desprezam. Elas dizem: não tenho tempo, eu estou com compromisso, eu não quero ouvir, eu não tenho interesse de ouvir sobre este assunto. É o espírito de Herodes que habita nessas pessoas, porque elas estão decepcionadas, entristecidas, e elas desprezam, até mesmo alguns que são ainda piores, escarnecem, e outros que humilham, zombam do nome de Jesus. No caso de Herodes aqui especificamente, é porque nele havia uma grande expectativa, havia uma grande ansiedade, um desejo de ser correspondido por aquilo que ele ouvia falar sobre Jesus. E ele não foi correspondido. Pelo menos é na visão dele o que ele entendeu. Porque no versículo 12, nós vamos descobrir que Jesus esteve diante de Herodes e ele mudou a vida de Herodes. Porque quando Jesus se apresenta diante de nós, é impossível que a nossa vida permaneça do mesmo jeito. Quando Jesus se apresenta ou vem até nós, é impossível que a nossa vida não seja mudada. Sempre que nós temos um encontro com Jesus, nós temos a nossa vida mudada. É impossível o homem ter um encontro com Cristo, Cristo vir até este homem e a sua vida não ser mudada. Lembra de Zaqueu? A sua vida foi mudada.
Lembra de Nicodemos? Também a sua vida foi mudada. Lembra da mulher samaritana? Teve a sua vida mudada quando Jesus veio de encontro a ela naquele poço lá, onde ela estava tirando água. E tantos outros que tiveram as suas vidas mudadas quando foram de encontro a Jesus ou quando Jesus veio de encontro a eles. Lembra aquele paralítico que foi levado pelos 4 amigos? Ele teve a sua vida mudada. Jesus nunca deixou de realizar mudanças na vida do homem. O problema é que há mudanças que são visíveis e essas nós damos muita atenção e nos alegramos bastante, como já falei ao início, quando acontece uma cura física, um milagre físico. Mas Jesus não somente trabalha nessa área, ele trabalha também na área das emoções, dos relacionamentos. Ele realiza milagres também na área sentimental, emocional. Foi o que aconteceu com Herodes. Jesus realizou um grande milagre na vida de Herodes e ele não percebeu. Nesta tarde, talvez você já tenha sido recebido da parte de Deus um grande milagre e não tenha percebido, assim como também Herodes não percebeu. Jesus já realizou o milagre na sua vida e você ainda nem percebeu, e ao invés de agradecer o milagre que foi realizado, você está desanimado, frustrado, decepcionado com Jesus. Olha o versículo 12. E no mesmo dia, naquele mesmo dia em que Herodes se alegrou porque esperava algo de Jesus, ouvir Jesus, porque tinha um desejo de conhecê-lo e de vê-lo fazer um grande sinal. E depois de interrogá-lo e Jesus não lhe dá nenhuma palavra como resposta, ele ficou chateado, decepcionado e desprezou a Jesus, escarneceu de Jesus, humilhou a Jesus. Neste mesmo dia, diz o texto que Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Olha o milagre que Jesus realizou na vida de Herodes. Herodes estava com uma amizade interrompida, um vínculo sentimental quebrado. Ele tinha rompido os laços afetivos de amizade com Pilatos. Eles já não mais se falavam. Eles estavam em discordância. Mas Jesus realizou um grande milagre naquele dia. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Este foi o grande sinal que Jesus fez diante de Herodes. Este foi o grande sinal que Jesus realizou para que Herodes pudesse compreender que ele é o Filho de Deus. Ele reatou a amizade entre ele e Pilatos. Sabe, eu não sei qual é o milagre que você quer ver de Jesus, mas talvez o que você precisa, o milagre que você precisa receber de Jesus e que ele vai fazer na tua vida, é o que você não dá importância alguma. Quem sabe uma amizade que há muito tempo você perdeu e que Cristo nessa tarde quer que você reate, e Ele está fazendo isto acontecer. E quem sabe você está em busca de bênçãos materiais, de milagres materiais, de curas físicas. Jesus pode fazer esse tipo de milagre? Sim, Ele tem todo o poder. Mas Ele quer realizar na tua vida milagres que você talvez não esteja dando muita importância, como o milagre de uma amizade que você desprezou, como alguém que você nunca mais teve contato. Ele quer reaproximar você dessa pessoa. Ele quer fazer com que você esteja novamente criando vínculos saudáveis com esta pessoa. Este milagre Jesus realizou na vida de Herodes, porque ele bem sabia que havia sido rompido esta amizade com Pilatos. Interessante que essas pessoas fizeram mal a Jesus, tanto Pilatos como Herodes. Mas Jesus não estava se importando com isto.
Porque Jesus, ele quer ver o bem-estar das pessoas. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E quando nós perdemos amizades, a amizade é algo muito importante, que nós devemos ter o cuidado de mantê-las saudáveis. E uma das coisas mais difíceis dos nossos dias atuais é nós termos amizades, porque nós estamos nos tornando individualistas, individualizados, egoístas. Não conseguimos fazer boas amizades. E quando fazemos, não conseguimos mantê-las, porque as nossas imperfeições, os nossos conflitos, os nossos problemas, a nossa maneira rude de tratar as pessoas, acabam que afastando elas da gente, ou elas de nós, e nós não conseguimos manter um vínculo de amizade sadio com pessoas. Jesus, nessa tarde, quer realizar na sua vida o milagre do relacionamento interpessoal. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, que é a época do isolamento, da falta de diálogo, de contato. Esse isolamento não é somente por conta da pandemia, que agora ficou ainda pior, mas o homem por si só está se isolando. Já não há mais quem tenha amizades verdadeiras, baseadas em fundamentos sólidos e saudáveis. Então é muito raro ter relacionamentos, amizades, e nós estamos nos tornando individualistas, egoístas, e isso tem gerado na sociedade violência, falta de respeito para com o próximo, falta de amor para com o próximo. E Jesus, ele valoriza a amizade sincera. A palavra de Deus diz que quão bom e suave é que vivamos em união. Tem um texto em Provérbio que diz que em todo um tempo, na angústia, há o irmão, e na dificuldade se mostra o amigo. Então é necessário nós termos a amizade verdadeira, sadia. E nesses dias de isolamento, de distanciamento, há muitos que estão necessitando reatar amizades. E Jesus quer realizar nessa tarde na sua vida este milagre, o milagre da reaproximação, de você voltar a ter um contato, falar, pedir perdão a alguém que te magoou ou que você magoou, de demonstrar arrependimento e reconhecer que você errou, de manter um contato, um diálogo. Jesus realizou isto na vida de Herodes e Pilatos. Herodes e Pilatos há muito tempo não se falavam, estavam em grande inimizades, mas Jesus, pelo pouco tempo que esteve diante de Herodes, percebendo que no seu coração havia uma grande alegria em contemplá-lo e um desejo em vê-lo, de ouvi-lo e de ver algum sinal da parte dele, Jesus sabia que no coração de Herodes havia esse sentimento. Então Jesus não iria passar diante de Herodes e não iria realizar nenhum milagre na vida dele. E ele realizou. Deus sabe o desejo do teu coração. Deus sabe o que é que você está necessitando. A prioridade que há na tua vida. Às vezes, você e eu buscamos prioridades terrenas que Jesus olha e vê que não é a prioridade que você necessita. E Ele quer realizar o milagre na área que você mais necessita. Quem sabe você está em casa, não congrega mais, porque diz, eu não consigo mais ir àquela igreja, porque todas aquelas pessoas, eu não consigo mais ter amizade com elas. São pessoas que não me compreendem, são pessoas que não me entendem. Há muitas pessoas assim, que não conseguem mais se congregar, estar reunidos com os irmãos, porque não conseguem mais manter o vínculo de amizade com as pessoas, de relacionamento, de troca de ideias. Não conseguem se relacionar. Há uma dificuldade em conviver com os demais. Deus não te chamou para você viver isolado um do outro, para que você não tenha amizades.
amizades sinceras, verdadeiras. Nós não fomos criados por Deus para ficarmos isolados numa redoma. O homem, eu dizia para os irmãos na igreja esses dias que eu passei pela questão do coronavírus. Eu nem sei se foi o coronavírus, mas era suspeita. Então eu achei por bem me isolar e passei 15 dias, fiz o exame, não recebi ainda, não sei. Ainda vou saber se tive ou não o coronavírus, né? Mas eu dizia para os irmãos que a pior situação que eu vivi não foi a questão da doença em si. Se bem que a doença em algumas pessoas causa um grave problema, infelizmente leva até pessoas a óbito. No meu caso, se tivesse sido coronavírus, foi muito leve. Mas a questão é que eu podia contaminar outras pessoas, eu não podia ser irresponsável, tinha que me isolar. Então, o isolamento foi a pior situação que eu vivi. Longe das pessoas, dos amigos, dos irmãos. E sempre que o irmão ligava para mim, alguém ligava para saber, eu dizia assim: irmão, estou bem. A pior situação que eu estou vivendo aqui é porque eu estou sem ter contato com as pessoas. É muito ruim você não ter amigos, ficar isolado, distanciado de todos. Era a situação de Herodes. Estava aqui, mas no coração dele tinha uma raiz de amargura. Ele estava ali com toda a riqueza ao seu lado, dinheiro, poder, mas ele sabia que lá no fundo do seu coração havia um desentendimento, uma inimizade com outra pessoa. Não havia paz naquele homem. Quando nós não temos a amizade com as pessoas ou com alguém, nós não conseguimos estar em paz, não conseguimos dormir tranquilo, porque não estamos bem com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E Jesus, ele quer trabalhar isso em nós. Há muitas pessoas doentes nessa área de relacionamentos. Há muitas pessoas que não conseguem se relacionar com alguém ou com outra pessoa e elas rompem a amizade. Mas a questão não é somente romper a amizade, fica as sequelas. Raiz de amargura no coração. Fica a tristeza na alma. Jesus quer realizar nesta tarde na tua vida um milagre nesta área da tua vida. E se você tem alguém que você precisa parar as arestas, reconciliar-se com aquela pessoa, faça isso, porque o milagre Jesus já está realizando. Você talvez não perceba porque você queira receber um milagre físico, uma bênção material. Mas Jesus quer realizar um milagre na tua vida nesta área. Quer que você volte a ter um bom relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com o seu vizinho, com o seu irmão da igreja, com o seu colega de trabalho, alguém que você rompeu a amizade. Jesus nessa tarde está passando na tua vida, mesmo em silêncio, e mesmo que você não esteja percebendo, talvez até mesmo escarnecendo e desprezando esta palavra que é de Deus para o teu coração. Mas Jesus está passando na tua vida para dizer que você está recebendo o milagre da reconciliação com alguém. Desfrute deste milagre, valorize este milagre que Jesus está fazendo na tua vida. Receba esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor, nessa tarde, a palavra que foi revelada ao meu coração, eu passei para os teus filhos, Senhor. E eu creio que esta palavra, ela não voltará vazia, porque há muitos que necessitam do milagre da reaproximação. Há muitos que necessitam do milagre da amizade que foi perdida. Então, Senhor, nessa tarde vai reatando os vínculos. Nesta tarde, Senhor, vai reaproximando pessoas que estão distanciadas por conta de algum desentendimento, quem sabe até mesmo na tua obra, prejudicando o andamento da tua obra. Vai reaproximando este irmão deste outro, Senhor. Vai reatando os vínculos de amizade que foram rompidos e quebrados.
e que tem feito grande mal para estas pessoas, porque não conseguem dormir em paz, não conseguem viver em paz, não conseguem estar em paz, porque falta a liberação do perdão, falta o reconhecimento do erro, o arrependimento e o recomeço da amizade. Assim como tu fizeste na vida de Herodes, Senhor, reaproximando ele de Pilatos e eles retornando a ter amizade restaurada. Restaura, Senhor, as amizades que têm sido destruídas nesses últimos dias, por uma palavra que foi mal compreendida, por uma ação que foi mal interpretada. Senhor, mas vai reatando a amizade, vai fazendo este grande milagre na vida de muitas pessoas que nesta tarde necessitam e precisam de que amizades sejam reatadas, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nós cremos neste milagre, nós cremos neste sinal que vem da parte do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Sê conosco, nos abençoa, nos guarda e nos dá um fim de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.